E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Ubirajara. O assunto de hoje é funções do primeiro grau, certo? Mas que vocês também podem encontrar em alguns livros pela internet, ela com o nome função afim, beleza? Então quando vocês encontrarem função do primeiro grau ou função afim, lembre-se, certo? Que trata-se da mesma coisa. Eu coloquei uma breve definição, certo, de função afim, só colocar aqui na folha, pronto. A definição de função ela é um pouco maior do que isso, mas eu deixei só isso daqui para deixar bem simples e bem direto e vocês entenderem de fato do que é que se trata uma função quando nós formos ao exemplo. Função é uma relação matemática estabelecida entre duas variáveis, certo? E ela tem essa cara aqui, y é igual a ax mais b, onde esse a e esse b vão ser números reais, certo? Lembrando também ó, que o a ele jamais pode ser zero, certo? Então aí tem que ser diferente de zero. Vamos para aqui, ó, vamos mostrar aqui alguns exemplos, certo? De função onde ela vai ter essa cara aqui, função do primeiro grau. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo, ó, tu tem y é igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função do primeiro grau, onde o a ó, foi substituído por 2 e o b foi substituído por 1. E eles estão de acordo, ó, porque aqui ele diz que a e b são números reais, certo? E o a ele tem que ser diferente de zero. E aqui ó, o a vale 2, então tá ok. Y é igual a 4x menos 2. Aqui ó, o a agora já vale 4 e o b vale ó, menos 2. Sempre que tiver o menos, certo? Lembrar de citar esse menos. O terceiro aqui, ó, y é igual a x mais 1. Aqui, não, o número que fica aqui na frente do x, quando não aparece, é o 1, certo? Então quer dizer que o a vale 1, beleza? E o b aqui, certo? Também vale 1. Então, tanto a como b valem 1. Aqui, novamente, não apareceu nenhum número junto ao x. Quando não aparecer nenhum número junto ao x, é porque aqui tem o 1. Então, o a aqui, no caso, vale ó, menos 1, que não aparece, certo? E o b aqui vale 3, ok? Já nesse último exemplo aqui, ó, o a vale 2 e o b vale 0. Não aparece o b aqui, né? E o b pode ser 0. O único que não pode ser 0 é o a. Beleza? Então, as funções elas vão ter essa cara aqui. Y é igual a ax mais b, onde o a e b vão ser números reais e o a não pode ser igual a 0. Tem que ser diferente de 0. Vamos aqui para uma observação. Há exemplos em que o y é chamado de f de x. Então, galera, você pode encontrar ele nesse formato aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1, certo? Estou pegando só um exemplo. Ou tu pode encontrar desse formato aqui, ó. F de x é igual a 2x mais 1. Isso daqui é a mesma coisa disso daqui, certo? A diferença é só a representação, a forma de representar. Um está representado com y e o outro está representado como f de x. É a mesma coisa. Agora vamos de fato para um exemplo. Determine o valor de y, certo? Ele quer que tu descubra o valor de y, quando x for 2 e quando x for menos 2 na função, aí ele dá aqui a função. Então, é isso que você vai ter que ficar atento. Quando você vai resolver uma questão de função do primeiro grau, ele te dá a função, ou pede para você montar a função, e pede para você testar números. No caso aqui, ele te deu a função, ó, ele diz que y é igual a 4x mais 2. E ele pede para tu testar esses dois números aqui, ó, x igual a 2 e x igual a menos 2. O que é que tu vai fazer? Onde tem um x aqui na função, ó, tu vai botar esses números, 2 e menos 2. Primeiro vamos fazer com 2, ó. Y é igual a 4, aí no lugar do x aqui, ó, eu já coloquei um 2. E abre o parênteses, né, coloco um 2 aí, mais 2, estou repetindo aqui o resto. Aí ficou y é igual a 4, abre parênteses, vezes 2, né, mais 2. Multiplicando esses dois aqui, ó, vai dar 8. 4 vezes 2 dá 8, né? Somando com esse 2 aqui, ó, 8 mais 2, 10. Ou seja, quando o x foi 2, olha quanto foi que deu o y, 10. Agora, se tu coloca menos 2 no lugar do x, vamos ver quanto é que vai dar, ó. Y é igual a 4, aí no lugar do x coloca agora menos 2 e repete o resto, né? Mais 2, daqui da função. É só repetir aqui, ó, certo? Agora vamos multiplicar esses dois aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, só que como tem um menos fica menos 8.
Olha, ó, menos 8 mais 2, ou seja, tu está devendo R$ 8 e pagou 2, tu ainda está devendo 6. Então, o y deu menos 6. Então, recapitulando, ele deu a função aqui, certo? Ó, ele te deu a função dizendo que y é igual a 4x mais 2. Aí ele pediu para você testar dois números. Um dos números é 2 e o outro é menos 2. Quando você testou 2, o resultado deu 10. Quando você testou menos 2, o resultado deu menos 6. Então é isso, galera, que é uma função. Porque dependendo do valor que eu coloco em x, vai dar um resultado diferente para y. Porque quando eu coloquei 2 deu 10, quando eu coloquei menos 2 deu menos 6. E se tu testar outro número, por exemplo, vou testar aqui o 0, vamos ver quanto é que vai dar. Ó. Y é igual a 4, no lugar do x eu vou colocar um 0 e repetir o resto. Né? 4 vezes 0 dá 0, sempre vai multiplicar primeiro depois que soma, certo? Então 4 vezes 0 dá 0, somado com esse 2, ó, fica 0 mais 2, que dá 2. Olha aí, quando eu usei 0, deu 2. Quando eu usei menos 2, deu menos 6. E quando eu usei 2, deu 10. Então, dependendo do valor que você escolha para x, o y vai ter um resultado diferente, certo? Então você vai ter que olhar para a questão e ver quais os números que ele está pedindo para substituir, beleza? Outra coisa que pode aparecer é ele pedindo para determinar a raiz da função. Como assim raiz da função? Ele quer que o resultado dê 0. Por exemplo, aqui deu 10, aqui deu menos 6, aqui deu 2. Ele quer que dê 0. Quando você ouvir o nome raiz da função, é a mesma coisa de dizer que eu quero que aquele resultado dê 0. Certo? Então vamos lá. Ó. Ele quer que tu descubra qual é a raiz da função dessa função aqui. Ó. Y é igual a 2x menos 2. Então vamos lá. Ó. Y é igual a 2x menos 2. Aí no lugar do y, nas outras questões, né, tu substituiu o x. Só que nessa questão ele quer que o y, né, como eu falei, ó, dê 0. Então já coloco um 0 aqui no lugar do y. Ó. Ficou que 0 é igual a 2x menos 2. Certo? Tá a mesma coisa aqui de cima, só que no lugar do y agora tem um 0. Como você quer descobrir o valor de x agora, é só passar quem não tem x para o outro lado. Ó. Esse menos 2 vai para o outro lado, ó, ele chega lá positivo. Aí aqui ó, ficou 2x. Como tu quer descobrir o valor de x, deixa ele sozinho. Tira esse 2 de perto dele. Ó. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 2 dividido para 2. Né? Lembrando que esse 2 aqui era o 2 que já estava do outro lado. Quando tu divide 2 para 2, tu encontra que x é igual a 1. O que é que esse resultado quer nos dizer? Ó? Ele quer dizer o seguinte, se tu botar o número 1 bem aqui, ó, o resultado vai dar 0. Vamos fazer esse teste. Ó, y é igual a 2, no lugar do x eu vou colocar 1, menos 2, certo? Estou pegando essa função aqui, ó. Vamos ver se vai dar 0 mesmo. Y é igual a 2 vezes 1, ó, dá 2. Repete o resto, ó. Menos 2. Então, y é igual a 2 menos 2 dá 0. Então, tá correto. Recapitulando tudo que nós vimos nessa página aqui. Primeiro, ele te deu uma função, certo? Quando ele te dá a função, olha quais números ele está te pedindo para substituir. Ele quer que tu faça substituição de x igual a 2 e x igual a menos 2. Aí tu vai encontrar dois resultados diferentes. Um deu 10 e o outro deu menos 6. E, por exemplo, né, eu testei mais um número aqui, que foi o número 0. E o resultado deu 2. Certo? Então, nós identificamos aí que, dependendo do valor de x, nós vamos encontrar um valor para y. E verifique também que essa função aqui, ó, ela está de acordo com essa regrinha aqui. Ó. A e b são números reais e a diferente de 0. Certo? Então, o a aqui é 4, o b é 2. Então, o a é diferente de 0, então está tudo ok. Beleza? E lembrando que a representação pode ser dessa forma aqui, ou eles podem usar o f de x, beleza? Você vai encontrar tanto esse como esse, por isso que eu estou mostrando esses dois exemplos aí para vocês, porque costumam aparecer todos os dois. E por fim eu mostrei aqui para vocês como determinar a raiz da função. O que é a raiz da função? Ele quer que o resultado seja 0, certo? Então, no lugar de tu substituir o x, tu vai lá no y, ou no f de x, né? Dependendo da formatação que vai aparecer para você, e coloque um 0. Quando tu coloca um 0, tu vai descobrir que número tu deve substituir para que isso dê 0. Nós descobrimos que esse número é 1. Aí nós fizemos o teste aqui, ó. Vamos colocar 1 no lugar do x e
né, descobrimos que realmente é o número 1 que zera essa função. Beleza? Vamos lá dar continuidade. Então agora vamos falar aqui sobre gráficos, certo? As funções elas podem ser representadas através de gráficos. Eu peguei aqui ó, a função, certo? Y é igual a 2x mais 1. Nós acabamos de verificar aqui ó, que o A vale 2, certo? E que o B vale 1. E está de acordo com aquela definição. Aí ele quer que você monte um gráfico. Como é que você vai montar um gráfico quando você tem a função? Você faz o seguinte, você testa números. Nós testamos naquela outra, nós testamos 2, menos 2 e 0. Se você quiser testar os mesmos valores aqui, pode ser. Fica a seu critério. Independente do número que tu escolha, o gráfico vai dar a mesma coisa. Se você escolheu 3 números e posteriormente escolheu outros 3 números, o resultado vai dar a mesma coisa em gráfico, certo? Por exemplo aqui, ó, eu vou testar ó, quando o x for 1, 2, vou botar aqui 0, vou botar quando ele for menos 1. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Então, só mudando aqui de cor, ficar o seguinte. Ó, quando o x for 1, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Eu vou pegar a função e no lugar do x vou colocar 1. Então vai ficar ó, y é igual a 2 vezes 1, né? Já estou substituindo aqui. 2 vezes 1 mais 1. Ó, 2 vezes 1 dá 2. Com mais esse 1 aqui, fecha os 3, né? Então, quando o x foi 1, o y deu 3. Aí você vai fazer isso com os outros também, ó. Y é igual a 2 vezes, agora ele quer que tu use o x igual a 2, ó. X é igual a 2, mais 1, vai ficar igual. 2 vezes 2 dá 4, com mais esse 1, 5. Então aqui, ó, quando o x foi 2, o y deu 5. Novamente mostrando aí a relação entre as duas variáveis aí, né? No caso, quando o x foi 1, o y deu 3. Quando o x foi 2, o y deu 5. Agora, quando o x for 0, vamos ver quanto é que vai dar. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 aqui, ó, vai dar 0, com mais 1 dá 1. Certo? Então, vamos colocar 1 aqui. Quando for menos 1, vamos ver quanto é que vai dar. 2 vezes menos 1 mais 1. Ó, 2 vezes 1 dá 2. Como tem um menos, vai ficar menos 2. Então aqui ficaria menos 2 mais 1. Como é que eu faço essa conta aqui? Ó? Tá devendo R$2, foi lá pagar, mas só tem apenas 1. Se tu tá devendo R$2 e só pagou 1, é porque tu continua devendo R$1 agora. Então, ó, menos 1 é o resultado. Então, quando o x é menos 1, o y também é menos 1. Ok? Se você tiver usado outros números, vai dar a mesma coisa em gráfico, beleza? O gráfico vai dar a mesma coisa. Por isso que quando eu peço para tu montar o gráfico, tu pode testar os números que tu quiser. Eu costumo fazer isso. Botar o 0, o 1, o 2 e botar pelo menos um negativo, certo? Como é que a gente faz essa continha aí? Primeiro, nós temos que lembrar aqui, né, ó, do plano cartesiano. Quem está deitado aqui, ó, é o x, e aqui quem está em pé é o y. Então vamos lá. Ó. No x, ó, tu tem que colocar o número 1, 2, 0 e menos 1. Então vamos lá. O 0, ele fica bem aqui, certo? No meio. Aí o 1 do x, todo mundo que é positivo fica pro lado de cá, ó, que é 1, certo? O 2 fica logo em seguida. O 0 já coloquei e o menos 1 fica lá do outro lado. Vou botar bem aqui, ó. Beleza? Do y, nós temos que botar o 3, o 5, o 1 e o menos 1. Então, ó, vou botar logo o menos 1 do y, fica bem aqui, ó. Certo? Vou botar para esse lado de cá. Deixa aqui, ó, menos 1, certo? É esse cara aqui, o menos 1. O 1, aqui em cima. Esse é o 1. Vamos ver quem é o próximo. O 5, 3 e 5, né? Então tá aqui o 2, tá aqui o 3, vou botar logo o 3 aqui, 4 e o 5 tá aqui. Pronto, feito isso, agora tu vai ligar, ó. O 1 tu liga pro 3, vamos lá, ó. O 1 do x, tá aqui o 1 do x,
tu vai ligar lá pro 3 do y. Vai ficar assim, ó. Pronto. Aí tu coloca uma bolinha aqui no ponto de encontro. O 2 do x tu liga pro 5 do y. Aqui o 2 do x, ó, tu vai ligar lá pro 5 do y. Também aqui, ó. Tem que respeitar a tabela, certo? Não pode ligar dois números aí que não estão de acordo aqui com a tabela. Próximo, ó, o 0 tu liga pro 1. O 0 do x pro 1 do y. O 0 tá bem aqui. Tanto o 0 do y como o 0 do x. Aí tu vai ligar pro 1, ó. Tá bem aqui, ó. Então tem que ligar dessa forma aqui que eu tô ligando. Aí bota uma bolinha lá no ponto de encontro. E por fim, ó, o menos 1 do x pro menos 1 do y. Então, ó, vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais organizado. Pronto, vou botar o menos 1 aqui em cima. Porque vai ter uma ligação do menos 1 aqui, ó, certo? Com o menos 1 do y. Então vamos botar um pontinho aqui, ó. Feito isso, você praticamente já terminou o gráfico. O que é que você vai ter que fazer? É só ligar os pontos. Então vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu pegar esse aqui para ficar retinho. Pronto, deixa eu botar aqui uma reta vermelha. Olha lá como é que vai ficar. Só traçar aqui a reta nos pontos de encontro. Vou deixar um pouco maior. Pronto. Então, tá aí o gráfico que representa, certo? Essa função aqui. Se fosse outra função, ia mudar o gráfico. A única coisa que ia ser semelhante é que essa linha aqui, ó, tá? Esse traço que eu passei aqui em vermelho, ele sempre vai ser uma reta. Então, vou deixar aqui essa observação, ó, vai ser uma reta. Sempre que tiver falando de função do primeiro grau, vai ser sempre uma reta. Não vai haver curvas aí. Porque quando a gente for falar de função do segundo grau, aí sim pode aparecer uma curva assim, pode ser assim, pode vir daqui de baixo, ela pode fazer curvas assim, certo? Então, tomem cuidado que quando for função no primeiro grau, o resultado aí vai ser sempre uma reta. O que é que pode diferenciar? É isso aqui, ó, tipos de gráfico. Ela pode ser crescente, que nem esse exemplo, certo? Quando é que ela é crescente? É quando o A, ó, é maior que zero. E olha aqui quanto é que vale o A, ó, 2. Então, antes de resolver qualquer coisa, tu já pode identificar que ela vai ser crescente só por causa que o A aqui é positivo. Beleza? Agora, se fosse, por exemplo, assim, ó, esse exemplo aqui, ó, menos 2x mais 1. Aqui tu já saberia que ela ia ficar nesse formato aqui, ó, de baixo, ó, certo? Já saberia que ela ia ficar nesse formato porque o A ficou negativo. Então, quando o A for negativo, tu vai encontrar aí uma decrescente. Beleza? Deixa eu colocar aqui dois exemplos. Uma para crescente, ó, e uma para decrescente. Aqui, ó, y é igual a 3x menos 1. Certo? Então, tá aí. O valor de A, ele é maior que zero. Por consequência, é crescente. Vai dar um gráfico aí, né, onde a reta é crescente. Quando ela for decrescente, um exemplo que pode acontecer, menos x mais 1. Aqui, quando não tem número, vale lembrar que é 1, certo? Então, como A é menor que zero, porque A aqui é menos 1, certo? Deixa eu botar até outro exemplo aqui também. Menos 5x mais 2. Outro que daria decrescente, justamente porque o A ele é menor do que zero, certo? Então, fiquem atentos, porque se a questão te pedir para saber se o gráfico ele é crescente ou decrescente, tu já pode dizer isso sem resolver nada, só olhar pro número que está substituindo aí, certo? A letra A, ok? Então, isso aí é uma observação importante, porque algumas questões, né, trazem textos enormes, mas que perguntam apenas isso. Aí você não precisa resolver absolutamente nada. Novamente, falando a mesma coisa, caso seja necessário testar outros números, eles vão estar respeitando aqui esse gráfico. Vamos resolver aqui duas questões do Enem, uma de 2017 e uma de 2015, onde as mesmas, né, usam função do primeiro grau para se resolver. Então, vamos lá. O Enem de 2017, certo? Ela diz o seguinte: em um mês,
uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é, vamos lá, aqui no lugar de usar Y, certo? E no lugar de usar f de x, ele está usando L de t. Então quer dizer que existem outras letras? Existe, vai depender do problema. Aqui no caso ele está usando o nome lucro, por isso que ele está usando a letra L. E o lucro depende também do tempo, né? Porque depende do tempo que tu vai ter para vender aí teus produtos, no caso aqui os eletrônicos, né? Então não se assustem caso vocês vejam outras letras que não sejam Y e F de X. São as mais comuns, mas também usam outras. Ele quer saber esse gráfico aqui, ó. Qual das funções representa ele? Aí eu vou dar uma dica para vocês, certo? Ó, reparem que essa reta aqui, certo? Já diz que isso aqui é uma função do primeiro grau. Então se tivesse um quadrado aqui, ó, ele já saía, né, de função do primeiro grau, porque a função do primeiro grau ela tem essa característica, ela é elevada a 1, por isso que não aparece nenhum número aqui em cima. Caso fosse do segundo grau, aparecia um 2 aqui, mas como é uma reta, você já identifica que é uma função do primeiro grau. Aí a dica que eu ia falar é a seguinte: verifique onde é que essa reta vai cortar o eixo Y. O eixo Y é esse aqui, ó, que é o do lucro, certo, em reais. Então vou botar um Y aqui para vocês lembrarem. Verifica onde é que ela corta, e você percebe que ela corta justamente aqui, ó, em menos 1000. Esse menos 1000 vai ser o valor de B. Vamos só voltar aqui para a folha anterior. Olha só, olha essa função aqui, ó. Ela tem 1, né? No valor de B, o B vale 1. Repare, olha onde é que a reta corta o Y, ó, no 1. Então, onde a reta corta o Y, você pode ter certeza que aquele valor ali é o valor de B, certo? Então tá aqui, ó, a reta cortou o número 1, então é porque o B vale 1. Vamos voltar lá para... e outra coisa, ó, aqui não está elevado a 2, por isso que é uma função do primeiro grau. Se fosse elevado a 2, não era função do primeiro grau, seria função do segundo grau. Lembre-se disso. A função do primeiro grau ela sempre vai ser elevada a 1. Aqui não aparece 1, porque quando é 1 não precisa colocar. Já fica subentendido, beleza? Vamos dar continuidade aqui, voltando lá para a página 3. Então, deixa eu abrir aqui, pronto. Então, ó, onde é que essa reta corta o eixo Y? Em menos 1000. Então, tu já sabe que o B vale menos 1000. Aqui ó, o B vale 3000, aqui o B vale 4000, aqui o B vale 0, porque nem B tem. Olha aqui, ó, o B ó, vale menos 1000 e aqui o B vale 3000. Então tu já sabe que a resposta correta é o item D, só pelo fato de nessa parte aqui em que a reta intercepta o eixo Y é no menos 1000. Então o B vai ser menos 1000. Mas se você não soubesse dessa dica, como é que você iria descobrir? É só você substituir, ó, porque ele disse ó, que em 20 dias ele obteve um lucro de 3.000 reais. Aí tu vai substituir aqui, ó, substituir essa letra T aqui ó, em todos, certo? E o resultado tem que dar 3.000. Bota um 20 e o resultado tem que dar 3.000. Se você reparar nessa que deu o resultado aqui, ó, vamos fazer o teste. Ó, 200 vezes 20 menos 1000, certo? 20 vezes 200 dá 4.000. Menos esses 1000 aqui, ó, vai dar 3.000. Que é justamente o valor aqui que ele está ligado. Ó. O 20 está ligado com 3.000. Então isso quer dizer que se tu usar o 20 no lugar do T, não é a letra X, é que ele está usando a letra T. Se usar um 20 no lugar da letra T, tu vai achar 3.000. Beleza? Aí tu vai testar todos os itens. Se você não soubesse dessa dica que eu falei para vocês. Então tu vai testar todos os... Vai botar 20 aí no lugar de todas as letras T. E onde der 3.000 é o correto. No caso, é o item D. Já? Se botar em outros aí, vai dar outros valores. Vamos aqui agora para a do Enem de 2015. Ele diz o seguinte:
No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tem um salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais em função do total de vendas realizadas, também em reais. Qual o valor percentual da sua comissão? Novamente, nós podemos verificar que isso aqui é uma função do primeiro grau, porque é uma reta, assim como foi a questão anterior, beleza? Então vamos lá descobrir quanto é o percentual da comissão desse rapaz aí. Seguinte, essa reta ela começa do 800, ou seja, esse cara tem salário fixo de R$ 800. O que ele ganhar a mais, aí vai ser de comissão por venda, certo? Então ele tem um salário fixo de R$ 800. E nós podemos perceber, ó, que quando ele vende 20 mil, ó, total de vendas, no lugar do X ele botou o nome total de vendas, né? Quando ele vende 20 mil, olha quanto é que ele recebe, ó, 1.200. Aqui é o salário dele, ó. Aqui é salário, aqui é o total de vendas. Então vamos lá, ó. Quando ele vende 20 mil, ele recebe 1.200. Mas lembrando que o salário dele mesmo, fixo, sem comissão, sem nada, é R$ 800. Ele quer saber quantos por cento ele recebe de comissão. E nós podemos pegar isso aí de base. Seguinte, ó. Vamos supor que nesse mês aí que a gente está analisando, ele recebeu 1.200, certo? Então quer dizer que ele vendeu 20 mil. Então se ele vendeu 20 mil, certo? Se ele vendeu 20 mil, quer dizer que esses 20 mil é 100% do salário dele. Beleza? Mas repare o seguinte, que o salário fixo dele é R$ 800. 1.200, só foi 1.200 porque ele ganhou comissão. De 800 para 1.200, nós temos aqui, ó, 400. Ou seja, 400 foi de comissão. Então, para ganhar 400 de comissão, ele teve que vender aqui 20 mil, certo? Vamos ver quantos por cento é 400. Só colocar aqui, ó. 400 é igual a X. Aí, galera, só fazer a regrinha de 3, que nem eu expliquei para vocês na parte de matemática básica, ó. 20 mil vezes X dá 20 mil X igual a 400 vezes 100, que vai dar 40 mil. Beleza? Aí, como você quer descobrir o valor de X, é só passar esse 20 mil dividindo. Então vai ficar assim, ó, X é igual a, passar aqui a linha, 40 mil, certo? Dividido por 20 mil. Aí vai ficar o seguinte, ó, corta esse aqui com esse, corta esse zero com esse daqui. Ficou 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, galera, é 2. Então quer dizer que esses R$ 400 vale 2%, que é o item A. O que é que você descobriu com isso? Ele vendeu 20 mil em vendas, recebeu 1.200. Só que desses 1.200, 800 é o salário fixo dele. Esses 400 aqui que ele ganhou foi de comissão. E esses 400 representa 2% do que ele recebeu. Beleza? Fazendo alguns comentários aqui. Na primeira, certo? É só lembrar da dica, certo? Que onde a reta intercepta o eixo Y, lembre-se disso. Onde a reta intercepta o eixo Y, que no caso aqui é no menos 1.000, esse valor vai ser o valor de B. E tu já encontra aqui, ó. O B valendo menos 1.000, é esse item aqui, tu já mata a questão. Mas se você não lembrar dessa dica, basta você testar aqui os dois números que estão ligados, ó, porque ele diz que quando usou 20, o resultado deu 3.000. Então, qual desses daqui, em que tu coloca 20 no lugar do tempo, e o resultado dá 3.000? É justamente o item D, ó. Coloquei um 20 aqui, certo? E o resultado deu 3.000. Nesse segundo exemplo, ele une porcentagem, une regra de 3, e ainda mostra aí função do primeiro grau. Lembrando aí, ó, que eu citei 2 tópicos da matemática básica, porcentagem e regra de 3, beleza? Às vezes elas fazem parte aí da montagem da questão.
E é isso, galera, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Valeu!